Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise comparativa entre indicadores de saneamento propostos no Guia para Elaboração de PMSB e os aplicados pelo SNIS. Verificação da presença desses indicadores em PMSB. Saneamento no Brasil. O saneamento é o conjunto de infraestruturas e serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. O saneamento básico tem impacto direto na saúde da população, na qualidade de vida e no meio ambiente. E, após um vasto período sem regulamentação, em 2007 foi promulgada a Lei 11.445, que estabelece diretrizes para esse setor no Brasil. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A partir de 1996, são publicados anualmente informações e indicadores sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. A partir de 2002, são incluídos também dados sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a partir de 2015, são incluídos dados sobre drenagem e manejo de águas pluviais. O SNIS é considerado o maior banco de dados do setor de saneamento nacional. Apesar dos dados serem autodeclaratórios, o que faz com que possa haver imperfeições e divergências com a realidade, o SNIS é a fonte oficial de dados a respeito do saneamento brasileiro. Plano Municipal de Saneamento Básico. A Lei 11.445, de 2007, indica a elaboração de planos municipais de saneamento básico, com o escopo mínimo de diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando um sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, e apontando as causas das deficiências detectadas. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitida soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais. Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento, ações para emergências e contingências, e mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Para a realização do plano, primeiramente, é necessária a decisão política de fazer. Após tomada essa decisão, é preciso a formação de uma equipe com representantes dos órgãos públicos, representantes da população e corpo técnico. Esse corpo técnico pode ser do próprio órgão público ou podem ser contratadas consultorias ou ONGs e até mesmo ser feitas parcerias com universidades. Depois de formadas as equipes, é necessário o levantamento de informações sobre os setores de saneamento e dos aspectos que influenciam e podem influenciar esse setor. Depois do diagnóstico realizado, são definidas as ações e elas devem estar contidas no plano de forma clara, assim como, por quem e com qual recursos essas ações serão feitas. É indicada a revisão de 4 em 4 anos do plano para a inserção de novos aspectos não considerados na edição anterior. Em 2006, foi publicada a primeira edição do Guia de Elaboração para Planos Municipais de Saneamento Básico, feita pelo Ministério das Cidades em conjunto com o Ministério da Saúde. Nesse guia, na parte de indicadores, foram sugeridos 70 indicadores, dos quais não indicavam que deveriam ser os mesmos aplicados pelo SNIS. Em 2011, foi
foi publicada uma nova edição, porém, a parte de indicadores continuou similar à primeira edição. Em 2012, foi publicado o termo de referência da FUNASA para elaboração de planos municipais de saneamento básico. Nessa edição, não é sugerido que os indicadores contidos nos planos sejam os mesmos que os divulgados pelo SNIS. Já em 2018, foi publicada uma segunda edição, na qual explicitamente é indicado que os indicadores contidos nos planos sejam os mesmos que os SNIS. Esse termo precisa ser seguido para aqueles municípios que recebem recursos da FUNASA para elaboração de seus planos. Indicadores são elementos informacionais sintéticos que envolvem duas ou mais variáveis. É interessante o uso de indicadores no saneamento básico, uma vez que o saneamento básico é, por natureza, uma área de monopólio. E o uso de indicadores pode gerar uma concorrência por competição, identificando ineficiências de alguns prestadores e incentivando outros prestadores a serem mais eficientes e servirem a menores custos. Objetivos. Os objetivos do trabalho foram estudar o guia de elaboração de PMSB, considerando a parte de indicadores, estudar o SNIS, comparar os indicadores entre o guia e o SNIS e verificar a presença desses indicadores em comum em planos selecionados. Bom, primeiramente, foi estudado sobre os indicadores sugeridos pelo Guia de Elaboração para Planos Municipais de Saneamento Básico e os contidos no Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Foram selecionados os indicadores em comum. Foram selecionados municípios para análise dos PMSBs. Foram definidos métodos e critérios de avaliação. Os resultados foram sistematizados e analisados e as conclusões foram feitas. Foram selecionados planos de 10 municípios da região sudeste, sendo 3 de grande porte, 3 de médio porte e 4 de pequeno porte. A classificação utilizada foi a do IBGE de 1946, na qual municípios de pequeno porte são municípios com menos de 100 habitantes. Municípios de médio porte são municípios entre 500 mil habitantes e 100 mil habitantes. E municípios de grande porte são municípios com mais de 500 mil habitantes. Dentre os municípios selecionados estão, do estado de São Paulo, Campinas, Bauru e Américo Brasiliense. Do estado de Minas Gerais, Contagem, Uberaba, Jequiri. Do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Rio Bonito. E do estado do Espírito Santo, Vitória e Rio Novo do Sul. A partir do guia, na parte de indicadores, foram separados os itens sugeridos. Não foram denominados indicadores, pois no guia não foi levada em consideração a definição contida na literatura de que indicadores são relação de duas ou mais variáveis, portanto, foram denominados itens nesse estudo. Dos itens sugeridos pelo Guia de Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, foram divididos em itens não relacionados ao ramo de saneamento básico e itens relacionados aos ramos de saneamento básico. Dentre esses itens, foram selecionados em 3 categorias. Itens que não apresentam nenhuma similaridade com as informações e indicadores publicados pelo SNIS. Itens que apresentam similaridade com informações ou conseguem ser obtidos através de operações matemáticas entre informações e indicadores publicados pelo SNIS. E indicadores que apresentam similaridade com indicadores publicados pelo SNIS. Dentre esses
esses itens que apresentam similaridade com os indicadores, foram verificada a presença nos planos selecionados. Resultados. Dos 42 itens levantados pelo guia a respeito do saneamento básico, 10 deles podem ser encontrados no que é classificado como informações dos dados publicados pelo SNIS ou por meio de operações matemáticas envolvendo as informações e ou os indicadores aplicados pelo SNIS. Apenas 8 dos itens sugeridos pelo guia são correspondentes a indicadores publicados pelo SNIS. O SNIS, em 2018, publicou 156 indicadores. Sendo assim, 95% dos indicadores divulgados não são sugeridos pelo guia. Sendo assim, o guia não explora o potencial que o SNIS possui. A respeito da verificação desses indicadores nos planos, em relação à proporção de coleta adequada do lixo, similar ao SNIS, ao IN015, taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total do município, 2 planos tinham as informações atual e as metas. Um plano tinha a informação atual e o outro plano tinha a meta. Já em relação à proporção de coleta direta, similar ao IN014, taxa de cobertura de serviço de coleta domiciliar direta, porta a porta, da população urbana do município. 8 planos continham a situação atual e apenas 5 planos continham a meta. Já em relação à porcentagem de violações dos parâmetros de qualidade de cloro residual, similar ao IN075, incidência das análises de cloro residual fora do padrão, apenas Uberaba continha esse indicador, o valor atual. Os outros municípios não continham nem o valor atual, nem a meta. Já em relação à porcentagem de população servidas, índice de atendimento, o IN055, índice de atendimento total de água, ou IN023, índice de atendimento urbano de água, apenas Contagem e Uberaba não apresentavam as metas. Os outros municípios apresentavam as metas e todos os municípios apresentaram a situação atual. Em relação ao número de ligações, economias de água e esgoto por funcionário total, ou similar ao SNIS, IN102, índice de produtividade pessoal total, equivalente, e número de ligações e economias de água e esgoto por funcionário próprio, similar ao SNIS, IN002, índice de produtividade, economias ativas por pessoal próprio. Nenhum dos planos apresentou nem a meta, nem o atual. Em relação à porcentagem de perda no sistema, similar no SNIS ao IN049, índice de perdas na distribuição, apenas Contagem não apresentou a meta, sendo que todos os outros planos apresentaram a meta e todos os planos apresentaram a porcentagem atual. Em relação ao esgotamento sanitário, porcentagem de atendimento com instalações de tratamento, ou similar no SNIS ao IN016, índice de tratamento de esgoto, é importante salientar que no SNIS o índice de tratamento de esgoto é em relação à coleta, e já na maioria dos planos esse índice é em relação à porcentagem de população. Então, para a verificação de cumprimento de metas e acompanhamento ao longo do tempo, é necessário verificar essa compatibilidade. Porém, dentro desse tema, apenas Campinas e Contagem não apresentaram a porcentagem atual e Contagem não apresentou a meta, sendo os outros 8 municípios apresentaram tanto a atual quanto a meta. Conclusões. O guia não levou em consideração a definição de indicador que consta na literatura na hora de sugeri-los. A maioria dos indicadores propostos no guia não são alinhados com o SNIS. Considerando os indicadores presentes no guia e no SNIS de forma concomitante, a maioria dos planos analisados apresentaram alguns dos indicadores selecionados de forma explícita, como é divulgado pelo SNIS, contendo as percentagens atuais e ou as metas,
o que confirma a possibilidade de verificação do cumprimento das metas e da evolução dos serviços ao longo do tempo, por meio do que é divulgado pelo ISENS. Não foram identificadas diferenças entre os planos no que tange a análise do estudo, considerando o porte dos municípios. Agradeço a atenção de todos e estou disponível caso haja alguma dúvida no e-mail. Obrigada